Olá, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. E esta aula aqui certamente é a mais especial de todos os vídeos que a gente já produziu de conteúdo aqui neste canal, porque hoje, dia 6 de junho, é o dia da logística. Portanto, o nosso dia, o dia do ser logístico, o teu dia, o meu dia, o nosso dia. Portanto, meus sinceros parabéns para todos os seres logísticos que trabalham, seja no hospital, seja na indústria, seja no distribuidor, seja no varejista, seja no boteco da esquina. Aonde tiver negócio, onde tiver empresa, onde tiver comércio, existe logística. Portanto, uma das atividades mais nobres que eu particularmente conheço é a da área de logística, porque o limite de qualquer empresa é o transporte, já dizia Henry Ford no seu primeiro livro, isso em 1920. Então, hoje em dia, obviamente, o transporte já não se fala mais no transporte, mas se fala na logística. Então, lá em 1920 já se tinha essa noção de quão relevante é a nossa função na logística. E eu, sinceramente, aqui contribuo simbolicamente, aqui, humildemente, com todo o conteúdo que a gente gera aqui através do canal do Ser Logístico, hoje com mais de 350 videoaulas produzidas aqui ao longo aí de 2 anos de trabalho junto com vocês. E eu sou muito grato por receber o carinho que a gente recebe de vocês todos os dias, através dos seus comentários, através da sua visualização, através da sua inscrição, a qual está tornando o canal do Ser Logístico o primeiro canal no YouTube, no mundo, a ter uma plaquinha aí de 100 mil inscritos nele. Então, obviamente, a tua inscrição aqui é muito importante, o teu like para fazer esse conteúdo viralizar, para esse conteúdo chegar a mais e mais seres logísticos e principalmente, assim, para a gente continuar motivado aqui a elevar o patamar do ser logístico através da educação, que é o nosso grande mote aqui. E hoje eu vou falar aqui sobre o porquê que o dia 6 de junho é o dia da logística. Eu vou contar a história do dia D, a invasão da Normandia, a invasão do norte da Normandia, que fica no norte da França. Vou falar aqui sobre o Band of Brothers, vou falar aqui sobre as tecnologias que o exército entregou, que o ambiente militar entregou por causa da guerra. Vou falar o que o ambiente militar tem a ver com a logística. Fica aqui no vídeo até o final e garanto esse conteúdo aqui, que é uma história fascinante. Certamente essa aqui é uma das maiores histórias da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, no qual o dia D dá início à derrocata do regime de Hitler, a derrubada do regime de Hitler através da invasão das praias da Normandia pelos aliados. E eu vou contar em detalhes essa história aqui e vou deixar algum conteúdo complementar logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo também, para vocês estudarem um pouquinho mais sobre esse dia histórico, assim, dia importantíssimo. Então vejam a correlação de um dos dias mais importantes da história do mundo, tem a ver com a nossa data comemorativa aqui no Brasil. E observem, cara, que talvez se não fosse o sucesso da invasão do dia D da Normandia, da Operação Overlord, talvez nós hoje estivéssemos falando alemão aqui, cara, porque o exército, o poder bélico alemão era muito superior no mundo. Então eles tinham os melhores submarinos, imagina, a Alemanha tinha os melhores submarinos, os melhores tanques e centenas de outras inovações que eles trouxeram, mostrando o poder bélico que eles tinham, e por isso que eles tomaram conta da Europa naquele momento. E aí teve que entrar as forças aliadas, que eram compostas pelos americanos, franceses, ingleses e canadenses. E toda uma estratégia militar que eu vou contar agora. Eu não sei se vocês sabem, mas a Segunda Guerra Mundial começou em 1939 com a invasão de Hitler, da Alemanha, à Polônia. E nesta invasão eles quiseram mostrar todo o poderio deles para o mundo, mostrando que eles estavam muito fortes, e ali já assustou o mundo inteiro, começando por ali. Em 41, os Estados Unidos foi arrastado para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, tornando ela mundial, né? Com o ataque do Japão a Pearl Harbor. Tem filme sobre isso, famosíssimo, né? O ataque, assim, com toda a frota americana localizada em Pearl Harbor, e eles foram lá e dizimaram com a frota marítima dos americanos, né? E aí, em 44, no dia 6 de junho de 44, se deu o planejamento todo para acontecer a operação do dia D. Então, a operação Overlord, que consistia na seguinte forma: nós estávamos ali com as forças aliadas
posicionadas na Inglaterra, 200 quilômetros de distância das praias da Normandia, portanto, logisticamente fazia mais sentido atacar ali pela proximidade, para fazer um ataque de surpresa, obviamente, para os alemães, criando uma das maiores mobilizações militares da história da humanidade juntos. Ou seja, só vocês terem uma noção, vou dar alguns números, são 150 mil soldados, 7 mil navios, sendo 1.200 militares de guerra, portanto, e 4 mil e poucos embarcações de desembarque do tipo assim, tipo esses navios da MSC, assim, de turismo, foram mobilizados para levar as tropas para lá. Obviamente não entraram no dia deles, entraram na sequência, quando já a praia da Normandia já estava dominada pelos aliados. 12 mil aeronaves, 10 mil veículos terrestres foram entregues naquelas praias ali, dentro da Operação Overlord, na qual desses 150 mil soldados que desembarcaram, 4 mil morreram no dia D, no desembarque, e tendo 9 mil entre feridos e desaparecidos que nunca encontraram os corpos, tá? E como é que aconteceu isso? A região da Normandia tem codinomes das praias. Então tem a praia de Omaha, o Thiago vai legendando aqui para vocês, que os americanos, dentro da praia de Utah, Omaha e Utah, os americanos estavam dominando. Tinham como objetivo de assalto lá. Os britânicos pegaram a praia de Gold, Juno, os canadenses desembarcaram lá, e Sword, os britânicos desembarcaram lá. Então eles dividiram os aliados por regiões nessas praias de codinomes determinados aqui. Porque uma das grandes preocupações dos aliados era não deixar os alemães ficarem sabendo dessa invasão. Portanto, houveram vários momentos assim que vai ser hoje, e não era, porque eles queriam saber, foram datas que foram postas propositalmente erradas, justamente para ver se os alemães iam fazer alguma mobilização, se eles estavam ligados que teria a operação Overlord. E aí, quando eles tinham mais certeza que eles tinham iludido os alemães, eles definiram no dia 5. E aí não conseguiram no dia 5 por questões climáticas e ficou para o dia 6, aonde realmente aconteceu a invasão lá. E como estratégia, pensa bem, então, a Inglaterra está aqui, 200 quilômetros ali, que é o Canal da Mancha. Eu vou botar uma imagem aqui para vocês, o Thiago vai botar uma foto para vocês terem uma ideia. Aí vem o Canal da Mancha, e aí vem essa região, essa parte do Atlântico ali, que inclusive os alemães sabiam que se houvesse uma invasão, seria por isso. Então, o que eles fizeram? Até tem nome para isso, é a Muralha do Atlântico. Nessa Muralha do Atlântico, eles botavam canhões de 150 milímetros para justamente receber um desembarque ali. E esses bunkers onde estavam esses canhões foram tão bem protegidos que, inclusive, até hoje, isso é ponto turístico hoje em dia. Se você for para lá, inclusive eu achei um camarada aqui, um brasileiro que foi para lá e fez uma filmagem, vou botar umas imagenzinhas aqui para vocês verem, que até hoje os bunkers estão relativamente bem conservados. Teve apenas um assim na praia de Utah, que eles conseguiram acertar em cheio, que os navios de combate americanos estavam lançando, obviamente, bombardeio para tentar desmanchar isso, mas não existia GPS, a pontaria não era tudo isso, e eles fizeram uma represália muito grande, foi muito difícil esse desembarque. Então, para vocês terem uma ideia, e aí eu entro num outro capítulo aqui, que é justamente a Easy Company. Então a cúpula militar percebeu o seguinte, cara, então tem a Muralha do Atlântico ali com os canhões, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos chegar ali e vão estar desabrigados, vão estar desprotegidos, eles vão nos matar demais. Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que criar uma companhia de paraquedistas que vai voar na noite do dia D, antes de começar o desembarque, vai descer de paraquedas atrás das linhas inimigas, e esses camaradas que são muito bem treinados vão tentar desabilitar os canhões para diminuir o poder de fogo da Muralha do Atlântico e com isso aumentar a nossa possibilidade de sucesso no desembarque das praias da Normandia. E aí, assim que foi feito, só que esse ataque começou um ano antes, o planejamento do dia D começou um ano antes, quando eles começaram a formar essa companhia chamada Easy Company, Band of Brothers. Inclusive tem um livro, vou ter a capa aqui, tem um seriado muito interessante na HBO, para vocês verem, 6 ou 8 capítulos, não me lembro mais, mas eu já vi, muito legal, assim, documentário produzido por Tom Hanks, junto com o escritor do livro do Band of Brothers,
que é o Stephen Ambrose. E eu tenho esse livro em casa, já li esse livro, é bem legal. Qual é a ideia? Preparar, porque não existia esse tipo de força de paraquedistas super treinados para fazer uma incursão como essa. Então eles tiveram que preparar, desenvolver essa galera. Então lá na Geórgia, nos Estados Unidos, é que foi o lugar onde eles ficaram no treinamento. E era um treinamento assim exaustivo, porque a maioria dos caras que começaram não terminaram, para compor essa super unidade para fazer o desembarque atrás das linhas inimigas. Através dos famosos aviões C-47, era para desembarcar 13 mil soldados atrás das linhas inimigas. Eu até tenho uma foto aqui para vocês terem uma ideia do tamanho do desembarque da galera. E o que aconteceu? Houve uma neblina naquela noite, na noite do dia 6 de junho. Uma neblina baixou e os aviões C-47 que estavam invadindo, eles perderam um pouco da visibilidade e obviamente, tecnologia era muito baixa nesse momento, e eles aceleraram e aí começou o bombardeio. Até tem uma frase do Mike Tyson que eu gosto muito, que toda estratégia é linda e maravilhosa até tomar o primeiro soco na cara. E foi o que aconteceu, exatamente isso. Quando começou o bombardeio antiaéreo, maior do que eles esperavam, eles começaram a entrar em pânico, os pilotos, e começaram a se espalhar para fugir das baterias antiaéreas alemãs. E eles começaram a baixar a velocidade e aumentar a velocidade, ou seja, caos. E aumentar a velocidade, quando o paraquedista saltava, o vento era muito forte. E como eles estão atrás da linha inimiga, eles estavam levando um monte de suprimentos, mais munição, muito mais armas, metralhadoras, mantimentos, tudo, né? Imaginem isso. Lembrando um fato importantíssimo nesse processo todo, que em junho é verão europeu. Então eles não estavam preocupados com cobertores e roupas de inverno ou se manterem aquecidos. Isso foi um problema ao longo do tempo. E aí, nessa invasão, que eles estão chegando na Praia da Normandia, estão pulando, saltando do avião, e eles desenvolveram várias mochilas que ficavam presas nas coxas, porque eles tinham mochila atrás, paraquedas, mochila na frente, mochila nas pernas e assim por diante. E o que aconteceu? Como saiu dos parâmetros de salto, ou a velocidade do avião, ele estava muito rápido, quando eles saltavam, muito dos equipamentos que estavam presos neles foram arrancados. E o que acontecia? O cara não levava tiro na metralhadora, o cara não caía numa cerca farpado, o paraquedas dele abriu. Quando dava tudo certo, o cara chegava no chão, muitos deles morreram porque começou a chover suprimentos, imagina uma metralhadora caindo na tua cabeça de uma velocidade de 5 km por hora, então imagina aí. E muitas pessoas, eles caíam no chão e procuravam um abrigo para se proteger da quantidade de material que estava caindo do céu. Então, nisso sobrou poucos Band of Brothers. Há relatórios aqui de turmas de 15, 14, 17 pessoas que ficaram totalmente desassociadas e muito longe das linhas inimigas. Então eles entraram muito para dentro do território francês e aí eles tiveram que voltar, portanto eles não tiveram tanta habilidade para desabilitar os canhões. Mas tem uma história aqui que ficou bem documentada de que os Band of Brothers conseguiram desabilitar na praia de Utah 4 canhões que estavam mais para dentro, não tanto no litoral como aparece, por exemplo, no filme do Resgate do Soldado Ryan, que é maravilhoso, quem não viu ainda veja, que o Resgate do Soldado Ryan é um pedaço da história escrita dentro do livro do Band of Brothers, para tu ver como as histórias estão conectadas. E é verídico tanto o Band of Brothers quanto o Resgate do Soldado Ryan. Então eu até vou pedir para o Thiago botar uma parte aqui do vídeo, editadinho e tal, porque o início do vídeo do Resgate do Soldado Ryan mostra claramente como é que foi todo aquele processo ali da invasão da Normandia. E para mim é chocante porque ele tem um momento que ele mostra que o mar fica vermelho de tantas baixas que houveram. E ali é muito fidedigno, assim, o filme foi bem feito para representar o que foi a invasão da Normandia. Então tu vai ver que tem ali as metralhadoras, tem os canhões e mais para dentro tem outros canhões. Então foram esses canhões mais
dentro que acabou que a Easy Brothers conseguiu desabilitar. E nesse caso aqui, eram 12 soldados da Band of Brothers, né, que conseguiram desabilitar esses 4 canhões que eram protegidos por 50 soldados com metralhadoras e tal. E eu deixei um link aqui que fala de forma animada, bem interessante, assim, como é que foi feita a estratégia nessa batalha aqui, que foi crucial para facilitar a entrada dos navios na praia de Utah. E agora eu vou falar um pouquinho assim sobre o desenvolvimento tecnológico aqui da área militar, que é muito interessante. A guerra é um absurdo, né? Continua sendo, até pelas motivações dela, que são sempre motivações de ganância, né? De poder e tal. Mas quando tem a guerra, tem muito investimento para desenvolvimento de tecnologia. Então, muitas coisas que a gente tem hoje, a exemplo do avião a jato. O avião a jato foi desenvolvido como uma diferença, como um avanço tecnológico durante a Segunda Guerra Mundial. A insulina também foi um investimento que foi descoberto durante a Segunda Guerra Mundial contra as infecções e tal. Então, algumas das tecnologias que foram desenvolvidas aí para o ambiente militar foi o avião a jato, a criptografia, cara. Tem filmes maravilhosos da Segunda Guerra Mundial falando sobre as criptografias, que hoje é tão falado, né, na segurança de dados, para espionagem, contra-espionagem e principalmente para comunicação segura, né? Penicilina foi outra tecnologia que foi desenvolvida durante o ambiente da guerra. Tem centenas de outras, mas né, eu vou resumindo aqui. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos até hoje investe tanto no ambiente militar que, por exemplo, se tu quer construir um navio, os Estados Unidos te empresta dinheiro a taxas assim negativas ou até zero. Por quê? Porque dentro do contrato que existe de empréstimo do dinheiro, diz o seguinte, que em caso de guerra, os Estados Unidos pode convocar aquele navio para transporte bélico, transporte militar e assim por diante. Então eles estão sempre muito preparados para esse tipo de momento, né? E o que a indústria, o que a área militar pode nos ensinar dentro da logística? Cara, o ambiente militar, ele é a prova de erro, ele não pode permitir que aconteça, por exemplo, uma linha de suprimento ser interrompida e os caras fiquem sem munição, ou fiquem sem alimentação, sem aguinha, sem seu cigarrinho, sem comunicação. Então o ambiente militar, ele sempre tem contingenciado, ele sempre está muito preparado para sofrer uma baixa de uma linha de suprimento. Então eles têm contingências, que é uma coisa que as empresas ultimamente cada vez estão mais fracas. E recentemente eu mesmo publiquei vídeos aqui no canal falando do provável desglobalização, justamente pela questão de contingencial, que a gente começou a criar as cadeias de suprimento muito dependentes de outros países que podem entrar em conflito, é exemplo da Rússia recentemente, e quebrar as cadeias de abastecimento. E o nível de serviço no ambiente militar é de 100%, porque literalmente se baixar de 100% alguém morre. Portanto, eu acho que algumas coisas são como disciplina, organização, são fatores importantes que o ambiente militar nos ensina. Porque tem uma característica também muito interessante no ambiente militar, que é o treinamento. O que o militar faz, o soldado? Basicamente ele come, dorme e treina. Não necessariamente nesta ordem, ele pode treinar, comer e dormir e assim fica na sua rotina. Ele passa constantemente sendo treinado. Por quê? Porque no momento que houver a demanda, ele vai saber reagir de forma automática a qualquer situação, porque ele já treinou ela e ele está preparado para enfrentá-la. E o que a gente tem visto é que no ambiente corporativo cada vez tem menos essa parte do treinamento. Se espera que o colaborador já venha treinado para ser mais rápido e ele começar a produzir mais rapidamente e assim por diante. Então, espero que vocês estejam gostando do conteúdo, espero que tenha contribuído para vocês. É um vídeo relativamente longo, já está dando mais de 20 minutos aqui. Eu poderia ficar contando essa história aqui pelo menos por meia hora, mas se eu avanço nos tempos. Lembrando, então, eu quero saber de vocês aqui, seus comentários. Você já conhecia a história do Band of Brothers? Você já viu o seriado da HBO? Comenta aqui para nós, por favor. Lá no Instagram do @serlogístico, não se esqueçam, por favor. Vamos lá, nós estamos fazendo vários sorteios lá. Quero o engajamento de vocês para receberem, botar no peito o ser logístico de vocês aí. Lembrando, como comemoração da nossa semana, que vai começar agora no dia 6, então segunda-feira, vamos ficar a semana inteira aqui repercutindo o nosso dia da logística aqui, através do canal do Ser Logístico, te dando alguns brindes. Era isso por hoje. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Valeu!